Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa Opinião Espírita. Hoje nós vamos conversar um pouquinho da influência do Espiritismo no progresso. Esta influência existe? Não existe? Se existe, como ela se dá? Acompanhe conosco através do nosso vídeo. Sejam bem-vindos, queridos telespectadores, ouvintes do canal do YouTube da TV A Caminho da Luz e também do Letra Espírita. O meu nome é André Luiz Querini Vilar, sou orador e escritor espírita. Sejam bem-vindos ao programa de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho da influência do Espiritismo no progresso. Ela existe? Ela não existe? Se ela existir, qual o meio que ela se dá? Esse nosso estudo vai ter como base o Livro dos Espíritos. Mas antes, é com muita alegria que eu venho falar do nosso patrocinador, do nosso colaborador, o Clube do Livro Letra Espírita. Se vocês quiserem se tornar um sócio, ter a facilidade de receber livros nas suas casas, entre pelo site letraespírita.com.br. Lá você encontrará diversos planos de assinatura. Você pode escolher o estilo e a quantidade de livros que deseja receber por mês. Confira também o plano digital da revista Letra Espírita, com conteúdo exclusivo e inédito. Tem dúvida? Pode tirar pelo e-mail contato@letraespírita.com.br ou pelo telefone 22 27 24 0945. Ao se tornar assinante do Clube do Livro Letra Espírita, você passa a receber em casa livros que iluminam e ainda estará colaborando com a divulgação do Espiritismo, bem como com os projetos apoiados pelo Clube do Livro. Se você tem alguma dúvida, na descrição do nosso vídeo você encontrará tudo que eu tive a oportunidade de ler e de falar há pouco. O progresso é uma lei de Deus que todos nós estamos sujeitos. Os planetas, não apenas a Terra, mas a criação divina está sujeita a ela. Existe a evolução no quesito material, no quesito espiritual, no quesito tecnológico. Temos visto cada vez mais a tecnologia chegando na nossa casa, chegando na nossa vida. Quem diria há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que teríamos o YouTube, que armazena vídeos e mais vídeos. Nós, tendo acesso à internet, podemos acessá-los a hora que queremos. Hoje as redes sociais. Mas e a influência que o Espiritismo exerce no progresso? O Espiritismo na condição da terceira revelação, na condição do Consolador prometido, ela ajuda, ela influencia ou a sua influência é nula? Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 698, Kardec questiona: o Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Resposta: certamente ela se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, mas por amor próprio e outros por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão afinal forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. E aqui nós vamos ler uma colocação de Kardec que também vai engrandecer os nossos comentários.
As ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer com os que os professam e que são substituídos por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há ninguém, certamente, que confesse hoje as ideias religiosas daquele tempo. Não obstante, muitos séculos depois do advento do cristianismo, ainda haviam deixado traços que somente a completa renovação das raças pôde apagar. O mesmo acontecerá com o Espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, um fenômeno de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. Contudo, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre as vias sobre as quais ele se desenvolverá. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que construir. Então, aqui Kardec nos dá um panorama interessante com a pergunta que ele formula: se o espiritismo será uma crença comum. O espiritismo hoje aqui no Brasil, o espiritismo em Portugal, o espiritismo em outros países da Europa, países vizinhos ao nosso, países como os Estados Unidos, aos pouquinhos tem aumentado a sua frequência, tem aumentado o número de casas espíritas. Nós sabemos que o espiritismo, ela é portadora de uma mensagem que não é para qualquer um. Não que nós sejamos os eleitos, não. Mas ser espírita é mexer nas chagas e nas imperfeições que trazemos conosco. E muitos preferem manter do modo que sempre estiveram. O lado moral, como nós tivemos a oportunidade de ver no programa passado, ainda não é todos que têm esta força interior e esta maturidade espiritual. Então faz com que o passo espírita seja lento. Nós temos visto, por exemplo, enquanto se abre um centro espírita, na mesma cidade se abre 10, 15 igrejas evangélicas. E isso é maravilhoso, porque antes a pessoa está num centro espírita, a pessoa está numa igreja católica, a pessoa está numa igreja protestante, do que não está em lugar nenhum. Que bom! O problema é quando nós vemos centros espíritas fechando, igrejas fechando, por falta de adeptos e de colaboradores. Aí se tornará um problema. Mas enquanto estamos crescendo, ou pelo menos mantendo, já é um bom sinal. Já é uma construção. Aqui ele fala, o cristianismo teve de destruir toda aquela ritualística judaica, todos aqueles preconceitos daquela região. O espiritismo está construindo sob o solo que o cristianismo há quase 2000 anos vem preparando, vem alicerçando. Então muitas pessoas vêm pela curiosidade, se encantam com a mensagem espírita. Outras pessoas vêm pelas dificuldades, processo obsessivo, perda de um ente querido, mediunidade deseducada, conhece o espiritismo e fala, é aqui o meu caminho. Outros vêm por curiosidade e ficam, outros vêm porque um familiar é e ficam. É este o caminho. Eu tenho visto muitos espíritas com aquela preocupação de ter a casa cheia. A nossa preocupação não é de ter o centro espírita cheio ou vazio, e sim de realizarmos um bom trabalho na senda do bem. Tem pessoas que trazem de um passado não tão distante aquela ideia das pompas, da grandiosidade e das multidões e querem fazer isto no espiritismo. Não. Se pudermos atender 100 pessoas, que atendamos com amor. Se pudermos atender 500 pessoas, atendamos com amor. O importante não é o número, o importante é atender
bem atendido as pessoas que vêm no centro. Tem centros que não têm amor nas suas atividades. A pessoa vem, mas não afiniza, não cria aquele ambiente propício ao coração e acabam indo embora. É fazer bem feito o trabalho, simplesinho, sem inventar muita coisa. E de geração em geração, nós vamos criando e vamos formando estas pessoas já compatíveis com a mensagem, mas tudo é lento. Eu não posso esperar que de uma geração para outra já tenha uma transformação radical. Tudo é lento quando se fala de evolução. Na questão 799, Kardec pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Então, uma certa feita, Kardec perguntou à espiritualidade amiga: o espiritismo tem algum inimigo? O espírito amigo disse: tem um inimigo perigosíssimo e fortíssimo. Kardec pergunta: qual seria o materialismo? Temos visto grandes companheiros com grandes oportunidades se perdendo pelo materialismo, pelas ilusões da vaidade, pelas ilusões do que o mundo pode nos ofertar. Precisamos repensar muito no caminho, na trajetória que nós estamos seguindo. Não vamos deixar a matéria do dia para a noite, e não é nem a proposta do nosso estudo, mas o convite é sim conseguirmos ver além da matéria, vivermos com tudo que Deus nos emprestou, mas sem aquele apego excessivo que corrompem os bons costumes, sem aquela forma pré-formulada, pré-conjugada de vermos determinadas situações. Não nos iludamos. Temos conversado com muitas entidades espirituais através da desobsessão e muitos têm chegado totalmente perdidos, totalmente alienados pela grande importância que deram ao materialismo e hoje se veem fora da própria casa, fora daquele comércio, daquela indústria que imaginaram que um dia foram deles, fora de toda aquela vida social que um dia tiveram. Precisamos nos preparar também para o dia que Deus, o nosso Pai, nos chamar de regresso ao plano espiritual. Quando será? Não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Nós não sabemos. O importante é não desistirmos nunca. O importante é não pararmos no tempo, seguirmos lutando. Então o Espiritismo, ele pode ajudar no progresso? Pode, mostrando para cada adepto dele o quanto que o materialismo é nocivo à sua própria evolução, fazendo com que até hoje nós tenhamos a pobreza daquele que tem uma condição melhor, achar que tem o dever e o direito de humilhar e de subjugar aquele que materialmente tem menos. Até hoje nós temos a pobreza de vermos os preconceitos envolvendo cor de pele. Até hoje. Até hoje nós temos a pobreza de distinguirmos as pessoas, este é desta religião, aquele é daquela outra. Tudo isso é pobreza de pensamento. Tudo isso é pensar pequeno. Tudo isto é agir pequeno. Enquanto o homem tiver
desunido porque acha que tem mais do que o outro e pode mais e faz mais e não sei mais o que mais, ele não está fazendo nada. Se os homens lá fora querem continuar deste modo, é um direito que eles têm. Mas nós, na condição de espíritas, temos por dever e por responsabilidade sermos solidários. Se as pessoas lá fora não são, não nos desrespeita isto. Mas nós temos por obrigação tratarmos todos por igual, porque do contrário, nós não estamos entendendo nada do que é ser espírita. Nós não estamos entendendo nada da proposta do Cristo. Nós não estamos entendendo nada do que é ser um cristão em pleno século XXI. Não é porque os outros fazem que me dão o direito de fazer. Não é porque os outros pensam que me dão o direito de pensar. Nós temos que colocar uma coisa na cabeça. Estamos aqui para evoluir. Evoluir o modo que pensamos, evoluir o modo que agimos, evoluir no modo que tratamos. Não é porque eu nasci assim que eu tenho que morrer assim. Eu nasci assim, mas eu vim para mudar, eu vim para melhorar, eu vim para progredir, eu vim para crescer. E nós todos podemos isto, desde que saiamos da cápsula que nos prende ao materialismo, aos interesses temporais, à forma pequena de ver o nosso semelhante. Vejamos mais, vejamos além, construamos uma realidade maior do que esta realidade pequenininha, esta realidade limitada que ainda faz nos distanciarmos uns dos outros. Não percamos a oportunidade de revermos determinados conceitos, de reformularmos determinadas coisas que fazemos no dia a dia. Em duas questões, e mais um comentário extraordinário de Allan Kardec, tivemos a oportunidade de aprender que o progresso que o Espiritismo pode fazer intimamente e no nosso derredor é imenso, é gigantesco. Mas quantos espíritas não pegam todo este conteúdo, guarda para si e fala aquela célebre frase: cada um por si, Deus para todos. Que possamos conseguir ver um pouquinho mais o lado do outro, interagir um pouco mais com os problemas dos outros, não assumindo para nós, porque também não temos estrutura psicológica para lidar direito com os nossos problemas, quanto mais para os problemas alheios. Mas temos a oportunidade de repensar, de analisar. Este é o nosso penúltimo programa da segunda temporada do programa Opinião Espírita. No programa que vem é o nosso último. Foram 20 programas, na verdade foram 20 programas com 21 vídeos, porque a escala espírita deu parte 1 e parte 2. Gostaria muito de agradecer a audiência que estamos tendo, tanto pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, quanto pelo canal do YouTube do Letra Espírita. Agradecer ao Letra Espírita pelo apoio, pela colaboração, pela ajuda em viabilizar o nosso projeto e agradecer, acima de tudo, a você que semanalmente tem nos acompanhado. Gostaria de aproveitar o tempo e a oportunidade para deixarmos o WhatsApp do programa. Entre em contato, mande a sua sugestão ou dê o seu nome para que você possa receber mensagens espíritas diárias através da lista de transmissão. Não é grupo, é lista de transmissão. O nosso número é 19 997 782794 e temos também uma fanpage. Procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. E o e-mail vilardandré2@yahoo.com.br. Não deixe de se inscrever, mande a sua mensagem, que ela é muito bem-vinda por parte das pessoas que nos seguem. Rogamos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos ilumine, que nos ampare, que nos fortaleça, nos dê uma continuidade de semana de muita paz, de muita luz, e eu espero todos no nosso próximo programa, que é o último da nossa segunda temporada. Um beijo no coração de todos.